idade. Média, sempre média. Por volta de 4 anos, 5. Ou seja, a partir desse momento, a criança começa a perceber que há coisas que se fazem, os hábitos, e coisas que devem ser feitas. Portanto, entra a dimensão do dever, que é incontornável quando se fala em moral, né? Então, isso é o próprio desenvolvimento cognitivo da criança que começa a fazer essa distinção. Mas qual a fonte do dever para ela? Não. Quais são as experiências essenciais que ela tem para descobrir que existe o que se faz e o que se deve fazer? É claro, a pré-escola, se a criança tem a sorte de estar numa boa pré-escola, mas, evidentemente, a dimensão incontornável é da família. É da família. Portanto, os pais têm que jogar o jogo, digamos assim, né? Eles têm que colocar regras, deveres, colocar isso não se faz, não se deve ser feito porque é mal, isso deve ser feito porque é bom, não bater no amiguinho não pode, é mal, né? Ajudar o amiguinho se ele precisa é bom. Bom, claro que pressupõe, eu estou imaginando aqui, pais que acham que realmente bater no colega não é bom e que ser caridoso o solidário, cooperativo, é bom. Agora, se os pais não acham isso, se os pais dizem para a criança, ó, você tem que bater no outro, você tem que ser o mais forte. Aí o desenvolvimento da moral, assim como se a entende, na justiça, solidariedade, generosidade, coragem, aí, evidentemente, o início está prejudicado. Por isso que o conjunto de valores que os pais têm é extremamente importante. Mais uma coisa, também para pais é importante, que já foram feitas pesquisas sobre isso. Imaginando pais que achem que bater no amiguinho, mentir, né? Porque um pequeno parente, eu já vi pais dizendo para as crianças mentirem. Ah, você não fez o trabalho, lição de casa? Ah, vai lá e diz que não deu tempo, que você ficou doente, etc. E tal. É um assassinato moral, isso, né? Vamos chamar assim, de maneira um pouco trágica. Mas voltando, imaginando pais que têm esses valores, né, que certamente você e eu compartilhamos, há, digamos, 3 estilos de educação moral. E só uma realmente é boa para levar para a família. Tem um estilo punitivo, sabe, do medo. Né? Se você não fizer isso, você vai apanhar, você vai ficar de castigo, etc. e tal. Ou seja, tem um estilo que convencer a criança que ela tem que agir de determinada forma, senão ela vai se dar mal. Né? Digamos, a gente chama isso de estilo autoritário. Tem outro estilo que seria mais chantajoso, tipo, se você fizer isso, eu vou ficar tão triste. Sabe? Não, tipo, a mamãe e o papai vão ficar tão chateados se você bater no amiguinho, vou ficar com esse exemplo lá, bullying, um pouquinho. É uma espécie de chantagem, né? Mas não é bom também, porque, na verdade, se a criança não pode bater no amiguinho, não é para agradecer a mãe ou o pai, né? É para o amiguinho não sofrer. Então, a melhor das soluções é sim ser firme, deixar, não pode bater no amiguinho, e explica por quê. Explica por quê. Aí uns pais dizem, com razão, mas a criança vai entender? No começo ela vai entender pouco, mas ela só vai começar a poder entender se alguma coisa é explicada. Eu dou até exemplo, né? Você não fala com o teu filho bebê? Ele não entende nada, mas você fala. É porque você fala que um dia ele vai falar. Então, a mesma coisa, é porque você explica que um dia ele vai entender o que é uma explicação e procurar ele mesmo as explicações. Então, os pais são fundamentais, mas volto a dizer, claro, que os pais têm que, às vezes, eles têm crianças que são o reflexo dos próprios valores que eles têm. É por isso, aliás, eu acabaria com isso, embora não seja incluído na pergunta, a escola republicana, público-privado, mas era republicana, né? Sempre, pelo menos deveria ser, por mais confessional que ela possa ser, ela também é republicana, porque o Brasil é uma república. É essencial, porque, contrariamente ao que dizem, notadamente religiosos, que a educação moral deve ficar a cargo exclusivamente da família, é uma postura não republicana, porque cada família é uma família, não? Você tem um conjunto da sociedade e a escola ou deveria ser, pelo menos, a melhor ferramenta para uma evolução
moral republicana, que implica justiça, direitos humanos, generosidade, solidariedade. Se ficar por conta das famílias, aí esparça, né? E uma família não republicana, ou seja, cujos ideais não são republicanos, nunca vão educar uma criança no sentido da república, no sentido da liberdade, da justiça. O que Latai fala nessa importante contribuição é sobre os valores que vamos defendendo e vivendo em família, capazes, inclusive, de levar os nossos filhos e filhas à adesão de valores iguais ou similares. Para refletir acerca dos valores que favorecem a conquista da moralidade, Latai invoca os valores republicanos, ainda mais fundamentais nesses tempos pandêmicos, em que a convivência familiar é a única forma de relação interpessoal possível. Então perguntei ao nosso entrevistado como os pais podem favorecer o desenvolvimento moral, e ele, brilhantemente, nos disse: ser pai, no fundo, é como ser professor. Eu vou começar pelo exemplo dos professores. Ser professor é tornar-se inútil, tá certo? Ou seja, né, eu te ensino, e quando você souber, você não precisa mais de mim. Você me diz obrigado, mas agora você já voa, que nem um passarinho que joga sozinho. Eu diria pais, um pouco a mesma coisa. Ser pai, ser mãe, é tornar-se sempre, para a vida inteira, uma figura importante, afetiva, né, carinhosa, perfeito? Mas do ponto de vista, por exemplo, a gente ajuda as crianças quando são bebês um pouco a andar, sabe, segura, né? Coloca. E para que a criança sabe andar, acabou o trabalho de pai. Não, o trabalho de pai agora vai ser ela não cair, ou não colocar o dedo na tomada, aí são outros, né? E mesma coisa intelectualmente falando, e também do ponto de vista moral. Então, a tendência é os pais se tornarem cada vez menos importantes, como os professores se tornarem cada vez menos importantes, ou então digamos, fazer revezamento com outras figuras. Agora, como são figuras, digamos, afetivamente importantes, pelo menos costuma ser, nem sempre é o caso, hein? Não vamos imaginar uma família perfeita, onde o amor, né, sempre existe, né? Não é o caso, infelizmente, não é o caso. Mas sempre vão ter, claro, um papel importante. Aliás, eu diria um papel importante para a vida inteira será os pais, as crianças perceberem, os adolescentes perceberem, até o jovem adulto perceber que os pais se comportam de maneira coerente com o que eles dizem, e nem sempre é o caso. Bem, Latai tem razão. Em matéria de ética, só pode ensinar quem possui. Porque aquele famoso ditado, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não funciona. Sabendo que é preciso, então, que a família olhe para as suas formas de ser. Quando quer educar moralmente uma criança, eu perguntei ao Ives se há um modelo de família que favorece a conquista da autonomia moral. Ele nos disse: tem várias famílias. Eu não saberia te dizer em termos de pesquisa, mas o que se pode intuir é que o padrão autoritário, do tipo, eu sou, sabe com quem está falando, né? Eu sou teu pai, sou tua mãe, frequentemente é mais masculino esse tipo de discurso, ele é muito frequente. Então, ele não é bom para o desenvolvimento da autonomia, porque justamente ele nega a autonomia, né? Ser moral é obedecer. Então, obedecer ao pai, obedecer ao professor, obedecer ao presidente da república, obedecer, seja lá quem for. Não, moral não é só obedecer. É obedecer a si própria, a moral. Né? Tem ideias, eu tenho que obedecer às minhas próprias convicções. Isso é muito difundido no Brasil, porque o Brasil é um país muito verticalizado, na história, inclusive, né? Na história do país. Tem um discurso autoritário que pega facilmente, eu diria, no Brasil, que até teve poucos anos de experiência de cooperação, que seria a experiência mais ligada à democracia. Eu acho que, então, não seria esse o padrão mais frequente, eu acho, e eu estou dizendo isso em pesquisa, porque não conheço nenhuma pesquisa que tenha feito isso. Né? Agora, famílias que, por exemplo, trabalham muito bem com a questão da reciprocidade, da explicação, né? da justificativa, quer dizer, tem que ser firme, que às vezes acontece isso também, a pessoa não é firme, né? Coloca um limite, e a criança, evidentemente, resiste ao limite no primeiro momento. Né? Aliás, se ela não resistisse, não precisaria colocar limite. Né? Então, o limite e a criança vai tentar, se ela tiver alguma motivação especial, transgredir esse limite. Seus pais cansam, né? Após uma semana, 15 dias, quer saber? Então faz, já que eu não consigo impor esse limite, aí dançou, né? Porque aí você tem, digamos, o pai, isso que é o pai ausente, né? A mãe
ausente. Não, ou seja, né? Fala, é bom fazer, mas se você não fizer tudo bem, então a criança vai. Então está liberado. O senso moral já nasce bichado, de uma certa forma. Agora, eu não daria para dar uma resposta do tipo qual que é o padrão da família. Depende das famílias, depende muito das famílias. E depende também do poder aquisitivo. Né? Tem muitas famílias pobres, o pai é ausente mesmo, porque ele não está lá. Né? Ele não é ausente no sentido de uma pessoa transparente que está lá, mas que praticamente não. Às vezes é dificuldades econômicas, sobretudo agora em época de pandemia. Nossa Senhora, tantas pessoas morrendo de fome praticamente, ou na perspectiva de perder seus empregos, se é que já não perderam. Claro que esse caos, né, complica todo mundo. Né? Complica todo mundo, mas não necessariamente também. Esta reflexão, proposta por Lataille, é muito importante. Embora ele destaque não haver um modelo específico, ele chama atenção para 2 modelos que comprometem a conquista da moralidade. O primeiro deles é o autoritarismo, posto que nega a possibilidade do diálogo e da autorregulação do sujeito. O segundo é o que ele chama de pais transparentes, que seriam aqueles que estão ali, mas não estão presentes, não delimitam os limites, não se implicam. Foi então que eu perguntei a Lataille a respeito dos sentimentos que favorecem essa moralidade. E ele nos disse: se o que se pesquisa for correto, existe algumas, eu falo isso até no livro que você citou, Moral e Ética, né? Há sentimentos que a maioria das crianças espontaneamente tem. Por exemplo, generosidade, empatia. A maioria das crianças tem empatia, salvo patologia. Papel da família, no primeiro momento, e da escola depois, e da sociedade como um todo, é justamente ampliar, né? Respeitar, admirar essa capacidade efetiva da empatia e procurar desenvolvê-la, não negá-la. Né? Às vezes, se ela for negada, ela não vai sobreviver. Né? Não é que a pessoa que entendam bem, toda criança começa por sentir, até por volta de 3, 4 anos, se não mais cedo, empatia. Não significa que esse sentimento, aliás, como tudo na psicologia, vai ficar incômodo a vida inteira. Depende das respostas que a cultura der a esse sentimento. O dever, por exemplo, que é essencial na moralidade, notadamente na justiça. Eu devo ser justo. Você vê já espontaneamente crianças pequenas pensarem no dever, mas no dever para elas, né? Você vê muita criança pequena, não é justo o que o pai fez, por exemplo. Ela se acha injustiçada, às vezes até erradamente, mas às vezes até não erradamente. Não, o irmão ganha um pouco mais, por exemplo, né, do que ela. Esse sentimento é o nascedor do sentimento de justiça, que vale para si, né? Você não quer ser injustiçado, mas que também vai ser transferido a outro, não injustiçar o outro, né? Então, é prestar atenção a essas manifestações espontâneas, pueris, por definição, da moralidade e trabalhá-las. Agora, sabendo que terá que ter ajuda para isso, né? Terá que ter outras experiências. Aí a escola é fundamental. Daí o fato de as crianças vão ficar aqui na prática 6 meses sem escola, é ruim. E a família não pode muito compensar isso. É difícil compensar, né? Você não compensa aquilo que você não pode fazer, já que a escola, entre os amiguinhos, etc. E tal. Mas ficar atento, digamos, às sensibilidades morais para si próprio e para o outro das crianças é fundamental para falar disso com a criança, né? Parabenizá-la, se for o caso, dizer cuidado, sem pensar nos outros, enfim. Né? E até eu diria uma dica, mas é uma dica, sabe, puramente especulativa, né? Mas já que os pais ficam muito tempo com as crianças, coisa que as crianças gostam de discutir, eu diria a partir de uns 6, 7 anos de idade, antes nem tanto, são dilemas morais. Dilema moral é você colocar uma situação onde há duas alternativas, né? A ideia de um dilema, né? Qual que é a alternativa correta e por quê? Né? Por quê? Mas sem dar lição, tá? Não é, agora repete a fórmula, não, é para a criança
Pensar. E é pensando